O trabalho da força-peso é nulo. E aí? Eu acho que tá falso. Bem, para termos certeza sobre isso, façamos um desenho da situação. Ao chão, aqui o objeto, e a gente desenha as forças que estão agindo sobre ele. Essa para cima aqui é qual, você sabe? É força normal. Isso. Para baixo tá peso. Parece que para frente tem a força que está arrastando ele, de acordo com o enunciado. E para trás tem a força de atrito, porque o atrito não é desprezível. Para onde se dá o deslocamento? Se dá na mesma direção dessa força que está arrastando ele. E daí, ele está perguntando sobre trabalho. Se a gente for pensar matematicamente, né? Trabalho é igual a qualquer força que esteja agindo. Vou chamar isso aqui de um outro F para não confundir. É força vezes deslocamento. Mas a gente pode ser um pouco mais preciso, né, nessa equação e colocar cosseno do ângulo também. Né? Porque às vezes tem força diagonal e a gente sabe que tem um ângulo, né? Certo? Certo. Por que que eu tô falando sobre isso aqui, sobre esse ângulo aqui? Porque, em outras palavras, né, algo que eu acho que eu já falei para você em outra aula, a gente está sempre pensando nas componentes que estão na mesma direção do deslocamento. E se a gente olhar para a força peso e para a força normal, pô, a força peso e a força normal estão no eixo Y, certo? Estão na vertical. Enquanto o deslocamento se dá na horizontal. Sendo assim, forças que estão em outro eixo, em outra dimensão, elas não influenciam no deslocamento. Então elas não geram trabalho, sacou? Matematicamente é porque a força normal e a força peso fazem 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Você pode jogar na calculadora e ver isso. Beleza? Beleza. Então, resumidamente, o que eu quis dizer é que a força normal e a força peso não geram trabalho nesse deslocamento horizontal, beleza? Tá. Então, o trabalho da força peso é nulo, sim. Agora, 3. A força que arrasta o corpo é nula. Hã? Como assim? A força que arrasta o corpo é nula? Como é que pode? Ah, ele tá dizendo essa informação tanto bizarra por causa dessa com velocidade constante. Daí a gente pensa, é aquela coisa lá do começo da dinâmica, né? É, Quando a velocidade é constante, não tem aceleração, então alguma coisa é zero. Mas o que é zero? É o somatório das forças que agem na direção do movimento. E como eu desenhei aqui para você, né? Tem duas forças, né, na direção do movimento. Tem a força F do arraste, do arrastamento, e a força de atrito. Então, a gente sabe, né, lá da segunda lei de Newton, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. As duas forças que a gente tem aqui na direção do movimento são essas. E a aceleração é zero, então esse lado é zero. Mas isso não implica que essa força aqui, a força que está arrastando é zero, que é o que a terceira afirmação fala. Na realidade, ela tem que ser igual a Fat, para que a velocidade seja constante. Então ela não é nula, beleza? certo. Então o trabalho da força de atrito é nulo, errado. Nós já concluímos isso até na primeira. Tem atrito, então tem força de atrito. O trabalho da força-peso é nulo. ah, Isso é verdade. E a força que arrasta o corpo é nula. Isso é mentira. Então, mentira, falso, verdadeiro, falso. A afirmação está incorreta, a primeira e a terceira. Sim. Pegou a Beleza. ideia? Beleza, sim. Então tá bom. Cara, você precisa estar sempre em mente com essa teoria. Essa parte de trabalho é muito teórica. Os professores adoram cobrar teoria quando se fala de trabalho. Tem muito conceito teórico
Então você tem que aproveitar, porque pelo menos é uma coisa que você não faz conta, entendeu? Então, pô, coisa que tá perpendicular não afeta. É, forças que estão no sentido contrário do deslocamento geram trabalho negativo, que estão no mesmo sentido geram positivo. Se tiver alguma força com algum ângulo, você não tem que estar na equação, beleza? Tá. Então tá bom. Deixa eu pegar a próxima aqui. Uma pessoa se move uma bicicleta em uma pista que tem o coeficiente de atrito cinético igual a 0,7. Determine a força de atrito entre a bicicleta e a pista, sabendo que a normal aplicada sobre elas é 100. Essas questões estão muito fáceis, cara. Não sei, o que a gente viu na outra aula pra você não tá conseguindo fazer isso? A gente viu questão igualzinha essa. Aqui, ó, aquelas que tu mandou ali, um carro de 1.000 quilos de massa, entra, qual é o coeficiente de atrito? Questão é igual, né? Igualzinho. Tem certeza que você não sabe fazer isso aqui? É que eu esqueci a fórmula. Bem, Não, tipo, eu pensei em dividir o 100 pelo 0,7, mas não sei se tá certo assim. bem, a força de atrito, ela tem uma equação, que é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. É só isso? Então dá 70? É, por isso que eu falei que era bem fácil, né? Só a fórmula. Pô, beleza, não lembrei a fórmula. Você tem o livro, você tem o professor, você tem os seus colegas, você tem eu, você tem o Google, você tem o Chat GPT. Só nessa, só nessa minha fala tem 6 fontes para você lembrar a equação. É, Então, caso você tá realmente querendo estudar, não é difícil achar, né, esse tipo de informação simples assim. Beleza? beleza. Agora, se você não teve tempo, né, porque tem trocentas matérias no ensino médio, tudo bem, né? Vamos para a próxima. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 20 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água é 0,5 metros e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear. Bem, falou velocidade linear, esquece todo o resto, já escreve a equação. Velocidade linear, velocidade para frente, é igual a velocidade angular ou a frequência angular, que é esse ômega, essa letra grega aí parece um W, vezes o R. Bem, ele falou quem é o R, né? É 0,5. Isso. E agora, a gente precisa saber quem é o ômega. O que ele falou sobre o ômega, sobre então a velocidade de giro, sobre o giro, está aqui: 8 voltas em 25 segundos. Bem, ah, 8 voltas, né? Se a gente pensar no ômega separadamente, nós estamos falando de delta θ por delta t. É tipo velocidade, né? É o análogo da velocidade. Velocidade é delta S por delta t, né? Deslocamento por tempo. A primeira equação que a gente aprende na aula de física. Velocidade. A primeira equação normalzinha. Ah, mas aqui, como a gente está falando de velocidade angular, então a gente vai falar de deslocamento angular, ângulo. Daí ele falou que foram dadas 8 voltas nessa roda d'água, ou seja, a roda d'água girou 8 vezes. Então ela completou um giro em 8 vezes, nessa quantidade de tempo de 25 segundos. Então, beleza, aqui a gente já entendeu que é 25. Mas agora, como é que eu vou colocar esse deslocamento angular de 8 voltas? Eu tenho que entender que uma volta é um círculo. E um círculo tem 360 graus, ou 2π, certo? Sim, Então, como foram 8 voltas, vai ser 8 vezes 2π. Beleza? sim. Agora, ele falou para usar π igual a 3, né? Então, agora é contigo. Eu vou deixar assim e você termina. Não vou falar muita coisa, não, tá? Tá. Lembrando que a gente quer esse cara aqui.
Então, quando você terminar, manda a foto aí, beleza? Tá, Vai na raça, não precisa ficar me perguntando. beleza. Acabei, professor.
Voltei. Muito bem, vamos ver o que você fez. Hum. Que estranho. A tua imagem só. Ah, sim, tá aqui. Você jogou os valores e encontrou o ômega, só que você não tá colocando as unidades, cara. Se- É, depois que eu mandei a foto que eu lembrei que tinha que colocar. Perfeito. A unidade aqui, velocidade linear para frente, metro por segundo. A unidade a gente já está acostumado para velocidade. Aqui, radiano por segundo, porque a gente está falando de giro, beleza? Tá. Ótimo. Bem, das coisas que você enviou era isso. Não tem mais nada aí? Mais nada. Tá. Então, meu Deus, acordei meio estranho hoje. Eu vou fazer o seguinte, meu velhinho. Eu vou pegar uma coisa aqui no meu livro, beleza? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Muito bem. É, vamos falar. Bem, tu prefere. Porque eu não sei, né, que vai cair na tua prova. Parece que vai ser trabalho e velocidade angular. Que são as duas coisas que você me trouxe hoje. É, Sim, eu acho que mais vale a gente falar de velocidade angular, que é um pouco mais fácil. pode ser. Pra te entender bem isso e depois a gente vai para trabalho e tal. É um pouco mais teórico. Beleza. Então, ó, aqui para começar, se liga só. Quero que você copie essa equação, mas copia num lugar que você possa consultar depois, hein? Nada de ficar Tá. copiando e depois ignorar as coisas que a gente escreve. O que que é isso aí, cara? Essa aqui é a equação do deslocamento, né? É a equação do deslocamento angular, ok? O quanto você, na verdade, é o quanto você andou de fato. Só que o quanto você se moveu é num movimento angular, né? Veja que essa equação aqui é uma equação que a gente vê na matemática também. Ela é a equação do setor circular. Se você estiver falando de uma volta inteira, um círculo, esse φ aqui seria o ângulo inteiro de um círculo, que nem no problema anterior. Então, seria 2π, né? Veja, Uhum. ficaria 2πr. Então, essa fórmula você deve lembrar, né, de algum lugar. 2πr é o perímetro do círculo, beleza? Sim. Beleza, então. Então, caso você queira saber o quanto você andou num movimento angular, é isso, beleza. Notado aí, show de bola. Aqui é a fórmula que a gente estava falando, né? Agora há pouco. Velocidade angular igual a ângulo dividido por tempo. Qual o ângulo que você andou dividido pelo tempo que você andou. Agora há pouco a gente estava falando de 8 voltas, né? Então foi 8 vezes o ângulo que representa uma volta, né? Uma volta é 2π. Então 8 vezes 2π. Né? E o tempo é o tempo associado. Muito bem. E beleza, essa parte que a gente pode ignorar. Essa outra fórmula que é bem importante também. E é a velocidade linear, né? Porque às vezes a gente está girando, só que a gente está indo para frente por meio desse giro. Por exemplo, dentro de um carro, né? A roda gira, a gente vai para frente. Sim. Ou mesmo uma situação mais louca, assim, por exemplo, você está girando, você coloca, por exemplo, uma pedra numa corda e começa a girar. Daí, se você soltar a corda, qual é a velocidade com que ela vai sair? Né? Essa é uma pergunta interessante. Daí é essa velocidade aí mesmo, ômega vezes R. Então, às vezes eles te dão essa velocidade, pede ômega, às vezes te dão ômega e pede essa velocidade. Isso aqui tá muito associado com bicicleta, cara. Tem muito problema de bicicleta e vai cair esse negócio aí. Imagina uma bicicleta. Aí tem a catraca maior, a catraca menor, né? A coroa.
E daí diz lá qual é a velocidade da bicicleta e te pede a velocidade angular das duas coisas onde está a corrente da bicicleta, as duas catraquinhas. É uma possibilidade. Aqui a aceleração angular, pela mesma lógica, né? É a velocidade dividida pelo tempo, do mesmo jeito lá das equações que a gente já estava acostumado. E é isso aí, man. Nada muito a falar sobre isso. Equações aqui agora associadas à frequência e período. Que às vezes eles vão nos dar informações não explicitamente em termos daquelas coisas que você acabou de anotar, né? Velocidade angular e quantidade de ângulo que foi andado, etc. Ele vai falar de frequência. Por exemplo, o meu objeto aqui gira em 70 RPM. Isso é uma forma de entender frequência. Tá. Ah, por exemplo, o meu processador gira a 4 GHz. Também é uma forma de entender giro, mas você não está falando daquelas grandezas, você está falando de frequência. Então, você vai ter que conhecer essas equações aqui, que também vão ser úteis em outros assuntos. Frequência é a quantidade de vezes que um evento ocorre num determinado tempo. Então, quando você, por exemplo, descobre que a tela do seu computador ela funciona em 60 Hz, né, é porque a cada segundo ela pisca 60 vezes, ok? Então, Uhum. frequência é isso, a quantidade de vezes que acontece um evento num determinado tempo. Ah, eu vou na praia 8 vezes por ano. Então, é a frequência que você vai. Frequência que Uhum. você vai, 8 vezes por ano. O que é período? Período, que é esse T grande aqui, é a quantidade de tempo para que ocorra esse evento, sacou? Então, por exemplo, né? Digamos que você vá na praia 6 vezes por ano, né? Com a frequência de 6 vezes por ano. Qual que é o período? Se você vai espaçadamente igual, que é o que a gente espera num problema de física, né? Coisa seja sempre espaçadamente igual. Então, significa que o período, ou seja, a quantidade de tempo para que ocorra esse evento é 2 meses, né? São 6 vezes por ano. É de 2 em 2 meses, concorda comigo? Sim, Então, esse seria o período. Então, você tem que entender a lógica, a teoria, para conseguir fazer as interpretações, porque, como você pode perceber, as contas são bem simples. Bem simples. Mas eles vão avacalhar na teoria, entendeu? sim, beleza. Ah, por exemplo, então, quais são aqui as unidades das coisas, né? Pô, acabei de falar que período era 2 meses, então nós estamos falando de tempo mesmo. Então, de modo geral, o tempo é contado em segundos, né, na física. E qual é a frequência? Bem, se frequência é o inverso do período, então vai ser o inverso de tempo, o inverso de segundo. Inverso de segundo é o que a gente chama de hertz, ok? Ok. Muito bem, é isso aí. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa pergunta besta aqui. O motor executa 600 rotações por minuto. Determine a sua frequência em hertz e seu período em segundos. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui. 600 RPM, que é o que ele falou, rotações por minuto é RPM. Uhum. Bem, como é que a gente vai converter isso para hertz? RPM é por minuto, hertz é por segundo. Então, nós vamos fazer uma conversão simples. 600 RPM é 600 rotações por minuto. Se eu quero passar para hertz, eu vou trocar o que diferencia um do outro, que é o minuto, por segundo. Ok? Tá, Então vai ficar basicamente 600 dividido por 60, que é 10 rotações por segundo, e rotações por segundo é hertz. Ok? tá, É isso. Então você, para passar de RPM para hertz, é só dividir por 60. E pela mesma lógica, para passar de hertz para RPM, é multiplicar por 60. beleza. Qual que é o período? O período
vai ser 1 sobre a frequência. A frequência é 10, então vai ficar 0,1 segundos de período. Tudo bem. Lógico, né? Bem simples. Vamos só dar uma olhada em mais uma aqui. O satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Muito bem. Veja que ele gira em torno da Terra, né? Então, seria 2π, caso perguntasse. Qual é em horas o período do movimento do satélite suposto periódico? Está querendo saber o período, ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Isso é período, né? Tempo que ele faz o evento. O evento aqui é girar uma volta completa. Mas daí não seria só dividir 24 horas por 6 voltas? Essa é a lógica. Bem, ele faz por uma regra de 3 básica, assim, ó. Mas sim, é uma divisão. O período do movimento corresponde ao tempo que o satélite gasta para completar uma volta. É isso que eu estava falando. Se o satélite completa 6 voltas em 24 horas, uma volta, sabe? Então, entendeu? É regra de 3. Sim. Se for 6, opa, se 6 demorou 24, então uma vai demorar X. Multiplica cruzado, 6x igual a 24 vezes 1. Então, X vai ser 24 dividido por 6, que é 4. Isso mesmo, velho. Beleza? Uhum. Maravilha. Subarashi. Então, agora eu acho que você pode fazer a A e a B. Bem, começa pela B, que me parece um pouco mais simples. Eu vou pegar esses exemplos, que eu acho que você aprende bem com exemplo. Deixa eu mandar para ti. E agora você pode tentar fazer essas duas primeiras. Fazer a Bem, B. faça a que você achar mais fácil primeiro. Eu não vou dizer o que é mais fácil, você que decida, tá bom? Tá.
Professor, Diga. eu terminei, vou te mandar. As duas? A e a B. Ah, é pra fazer a 190 também? Ahn, a 190 é 191, sim. É, eu fiz a A e a B. Você fez a A e a B da 191, né? Sim. Você pode tentar fazer 190, então, também. Tá. Professor, só consegui fazer o das horas. Ahn, bem, qual que é a diferença das horas para os outros, né? Eu, A eu diferença fiz e coloquei 1/12. exato. Para as horas é 1/12.
É porque ele demora 12 horas para dar uma volta completa, certo? Sim. E quanto tempo demora para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa? Bem, ele demora 1 minuto. Mas daí ficaria só um hertz? O dos minutos demora, o dos minutos demora 1 hora para dar uma volta completa, né? Então ficaria 1/1. É Ah, ponteiro. tá. Ó, É isso. a questão é que você pode deixar na unidade que você quiser, né, meu velho? Por exemplo, se você quiser passar para segundos, não é? É um jeito. Então, em vez de você colocar 1/1, você vai colocar quantos segundos tem em 1 hora. Quantos segundos que tem em 1 hora? 360, 3.600, certo? Sim. E assim vai, né, meu querido? Beleza? Beleza. Acabei, professor. Mande aí, então. É... Boa. Você só tem que deixar as coisas um pouco mais claras, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tá bem entendido. Só cuidado com essa unidade, né, velho? A unidade Hertz, que nem você colocou aqui, é quando é por segundo. Então aqui tá certo, porque você fez 1 hora em segundos. Mas aqui não tá em segundos, né? Demora 1 segundo para fazer o giro completo, Tá. certo? Então, com isso que você tem que cuidar, tá bom? Beleza. Show de bola. Então tá bom, velho. São coisas bem óbvias, assim, quando você para pra dar uma boa interpretada, né? Não é muito difícil, não. Então, é isso aí. A gente se fala semana que vem, beleza? Beleza. Abraço, valeu. Falou, professor. Valeu.